Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimentamos a todos os queridos e amados irmãos, a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma boa noite a todos, que Deus em Cristo venha nos abençoar. Vamos orar nesse momento, iniciando mais um culto online, mais um culto ao vivo, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus, até quando Ele nos permitir, né? Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido, Pai celestial, te agradecemos, meu Pai, por mais uma vez estarmos aqui, meu Deus, na Tua casa, para realizarmos esta obra, para realizarmos este trabalho, para levarmos, meu Deus, a Tua palavra, a Tua mensagem, os Teus louvores, a Tua presença até os lares, até as famílias, até os irmãos, meu Pai, que não podem estar aqui no templo, mas podem estar em casa, acompanhando, participando, assistindo, Te adorando, meu Deus. Aleluia, meu Pai. Pai querido, fica conosco, meu Deus. Vem nos abençoar, vem nos ajudar, Pai. Vem abençoar, meu Deus, cada um dos irmãos que aqui estão. Abençoa os louvores. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua vontade, com o Teu querer. Abençoa, meu Pai, nossos irmãos que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo. Aqueles também, meu Pai, que não podem estar aqui e que também não podem estar assistindo. Tu sabe por quê, qual o motivo, meu Deus, mas vai visitando com a Tua santa, gloriosa e maravilhosa presença, Pai. Dá-nos a Tua proteção, dá-nos a Tua graça. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa noite, aleluia. Convido aqui a irmã Ellen, irmão, para louvar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã. Abra aí a sua harpa e louve a Deus de todo o seu coração. Adore a Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Hino de 225. Segue marcha triunfal, será
Desprezando toda dor, eu vou a cantar e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci a dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a veia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, ele me salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os braços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, ele me salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governa, está Jesus também. Estende a sua mão sobre nós dali, sei assim ter por mim visto bela aqui. A face adorada de Jesus verei, no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, ele me salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. O meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guiarei pelo bravo mar. Se Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, na mansão dourada e nos vou cantar a Jesus, minha luz, ele me salvar. Glória, glória a Deus, aleluia. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, aleluia. Convido você, meu amado irmão, meu amado ouvinte, espectador, que abra a sua Bíblia, se possível, no livro, na carta, na epístola geral de Judas. Epístola de Judas, carta de Judas. Esse Judas não é o Iscariotes, viu? Aleluia, diga-se de passagem que não é o Judas Iscariotes, é outro Judas. Carta de Judas, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados
queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Corá. Estes são manchas em vossas festas de caridade, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos, sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar entre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito Santo. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os no fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora,
aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Judas, que é só um capítulo, mas são 25 versículos, lemos a epístola toda. Mais tarde estaremos falando um pouco sobre o que Judas escreveu para a igreja. Aleluia. Vamos orar mais uma vez e em seguida estaremos louvando e adorando mais o nome do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que a qual foi lida aqui neste momento. Queremos te pedir, meu Deus, continua conosco nessa noite. Vai visitando, meu Pai, neste momento os lares, vai visitando as famílias, vai visitando, meu Pai, o Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Vai despertando para buscar a Tua presença, para buscar a Tua face. Vai despertando, meu Deus, para estudar, para analisar, para buscar na Tua palavra o entendimento, o conhecimento, a sabedoria necessária, meu Pai, nesses últimos dias, nesses dias difíceis a qual a igreja está enfrentando. Pai querido, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, meu Pai, vai entrando, meu Deus, em cada lar, vai entrando em cada família, vai entrando em cada coração, na mente, vai trabalhando, ó Espírito Santo de Deus, vai renovando, vai restaurando, aleluia, vidas, famílias, aleluia, vai fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer pelas nossas próprias forças, pela nossa própria condição, mas que a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória, aleluia, que podem transformar o homem, ó Deus da glória, pelo sangue de Jesus Cristo, vai santificando, vai operando maravilhosamente, vai libertando os oprimidos, cativos, vai libertando os pecadores, Senhor, da mazela do pecado, Senhor, em nome de Jesus. Vai quebrando as algemas do pecado, em nome de Jesus. Liberta, meu Deus, liberta. Só o Teu poder, só o Teu sangue, Jesus, só o Teu nome, só a Tua presença pode libertar o mais vil pecador e transformá-lo em uma nova criatura, em uma nova criação. Aleluia, aleluia, meu Deus. Alabacantarabaná. Pai, vai olhando agora, Senhor, para os enfermos, vai visitando os enfermos nesse momento, nessa noite. Pai querido, aleluia, Senhor. Quero te pedir aqui, Senhor, pela a sogra do Jaider, Senhor, que está ali hospitalizada, meu Pai. Que o Senhor a visite, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor estenda as mãos, que o Senhor cure, que o Senhor repreenda todo mal, toda enfermidade. Oh, meu Deus, vai visitando esses hospitais aqui na Paraipaba, em Fortaleza, no Brasil. Vai repreendendo, Senhor, essa pandemia, vai repreendendo esse mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai querido, aleluia, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Fica conosco nessa noite, fica conosco aqui na igreja, fica conosco no lar dos irmãos, em nome de Jesus. Nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor. A irmã Clássiane vai louvar o Senhor com o ministério, tudo no altar. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite louve, adore a Deus, adore de todo o teu coração, adore de toda a tua alma, adore de todo o teu ser. Aleluia. Espírito Santo,
Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas que operam para o bem daqueles
E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante as duas mãos onde você está agora e diga: quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Oh, aleluia! Seja atraído pelo Espírito Santo nessa noite. Oh, aleluia! Você não tem que resistir, você só tem que se render a essa presença tão gloriosa. Você só tem que se lançar nos braços do Papai. Oh, aleluia! Se você está ouvindo isso nessa noite, esse louvor nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Ei, Jesus uma vez te atraiu e Ele não desiste. Você não é do mundo, você é de Jesus. Aleluia! Você tem a marca do Cordeiro e o mundo não pode te receber mais. Sabe por quê? Porque só Jesus ama você. Aleluia! Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, por cada pessoa que está ouvindo nessa noite. Oh, aleluia! Uma vez que nós, Senhor, entramos no Santo dos Santos, nós não podemos sair mais. Oh, aleluia! Obrigado, Jesus, por esse momento de adoração, meu Deus. Que a tua igreja seja impactada pelo teu amor nessa noite, pela tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza, Senhor Jesus, e pela tua presença nesse lugar. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Mais uma vez cumprimentamos a todos os amados irmãos com a paz do Senhor. E gostaria de convidá-los a reler o versículo 3. Nós lemos no início todo o livro de Judas, que esse Judas não é o Judas Iscariotes, viu? É outro Judas. Mas vamos reler aqui primeiramente o versículo 3 e depois nós estaremos aqui fazendo uma exposição desse texto da carta de Judas. O versículo 3, que pode-se dizer que é o versículo central desta carta, ele diz o seguinte: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Versículo 3 aqui para a nossa base, a nossa reflexão. Aleluia. E gostaria que você fechasse os olhos, façamos uma breve oração. Pai, te agradecemos aqui, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, meu Pai, por esse momento, essa oportunidade de estar aqui, meu Deus. Aleluia. Divulgando a tua palavra, a tua vontade, o teu querer. Te pedimos que o Senhor alcance as vidas, alcance os corações, que o Senhor fale com o teu povo, fale com a tua igreja, fale, meu Deus, também com o pecador, com o ímpio, traz ele de volta para a tua presença, desperta, meu Pai, a fé, desperta os corações, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o teu Espírito Santo venha, meu Pai, fazer, aleluia,
fazer algo acontecer nas vidas e nos corações. Venha transformar, restaurar, renovar. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Queridos, essa daqui é uma das epístolas, chamada Epístolas Gerais, na Bíblia Sagrada, que são 8, as Epístolas Gerais. Essa daqui, a de Judas, é o penúltimo, está colocado na Bíblia como o penúltimo livro da Bíblia, pouco antes do Apocalipse. Também foi um dos últimos também, quase dos últimos a serem escritos. Ele foi escrito mais ou menos entre o ano 70 a 80 depois de Cristo. E logo no início aqui nós vemos a pessoa se identificando, o autor humano, né, que aqui é a palavra divina. O autor na verdade é Deus, mas o autor humano se identifica no versículo 1, onde ele diz: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então aqui é a identificação do autor. E o autor aqui é Judas, não é o Judas Iscariotes. O Judas Iscariotes já tinha se suicidado, já tinha se precipitado. Esse Judas aqui, meus amados, é o Judas que é meio irmão de Jesus. É tanto que ele se identifica Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Ele era irmão de Tiago. Judas e Tiago eram meio irmãos de Jesus. Eles eram filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai, porque todos sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia. Humanamente ele era filho apenas de Maria, oficialmente foi de José, mas de forma apenas oficial, não de forma biológica. Já Judas era filho de José e Maria, assim como Tiago era filho de José e Maria. E diga-se de passagem que os irmãos de Jesus, que eram Judas, Tiago e tinha mais, eles não acreditavam em Jesus. Eles, até a morte de Jesus, até a ressurreição, eles não creram em Jesus. Você pode ver isso na Bíblia, lá no livro de João, aonde eles diziam: vai lá para Jerusalém, vai lá para onde os teus discípulos creem em ti. Eles não acreditavam em Jesus. Agora, depois que eles viram, provavelmente eles foram impactados pela morte de Jesus, e quando Jesus ressuscitou, aí sim eles passaram a crer. Aí você vai ver lá em Atos capítulo 1, que você vai ver que os irmãos de Jesus estavam presentes na oração no dia de Pentecostes. Por quê? Porque eles passaram a crer depois da ressurreição de Jesus. E como creram, viu, meus amados? Tanto Judas como Tiago se tornaram dois grandes homens de Deus, dois grandes, aleluia, obreiros na casa do Senhor. É tanto que nessa época aqui, Judas, ele cita Tiago, porque Tiago, ele passou a ser, depois de um tempo, ele passou a ser o pastor da igreja de Jerusalém. Tiago era o pastor de Jerusalém, Tiago, meio irmão de Jesus. Isso lá mais na frente. E Judas, com certeza, trabalhava juntamente com Tiago. E aqui Judas, ele se identifica. Uma coisa que nos chama a atenção é a humildade de Judas, porque ele não cita aqui que ele é irmão de Jesus. Ele cita aqui, ele se descreve, ele se pronuncia aqui como servo de Jesus. Aleluia. Ele poderia ter dito: eu sou Judas, irmão de Jesus. Não, eu sou servo de Jesus. Quero dizer que Jesus é o seu Senhor, que Jesus é superior, que Jesus é o maior, que é nele que nós devemos crer. E ele se coloca aqui na posição de servo, que é uma das posições mais altas que nós podemos ter, meus amados, diante de Jesus, é sermos servos de Jesus. Isso para nós é um privilégio, é uma glória, é uma honra, é um prazer servir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Depois que ele se identifica, aí ele diz aqui quem são os destinatários, quem é o destinatário desta carta, apesar dele não especificar, não dizer especificamente quem é, mas ele se refere aqui aos cristãos, aos crentes. E ele aqui vai dizer mais na frente o que o crente é e o que o crente tem em Jesus. Porque ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago,
aí diz, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ele diz que eles são chamados. Você é chamado, meu irmão, minha irmã. Você que é crente, você que é cristão, você tem um chamado de Deus na tua vida. Não pense que você é crente porque você simplesmente decidiu ser crente, decidiu seguir a Jesus. Não, você recebeu um chamado de Deus. O Espírito Santo falou ao teu coração, Deus usou um pregador, Deus te chamou, Deus te tocou e você veio para a presença dele. Você foi chamado. Em seguida ele diz aqui, queridos, em outra Bíblia diz amados. Você é amado de Deus, Deus te ama. Saiba que o amor de Deus foi derramado em teu coração, e esse amor de Deus, ele é imensurável. Aleluia. Esse amor de Deus é imutável. Diz o apóstolo Paulo que nada nos separa do amor de Deus. Deus te ama, tenha convicção disso. Aleluia. E depois ele diz aqui, conservados. Em outras Bíblias diz, guardados. Sabe por que você está de pé? Sabe por que você está firme? Sabe por que, aleluia, as coisas que acontecem no mundo não te abalam? Porque Jesus está te guardando, Jesus está te protegendo, Jesus é quem está te conservando. Aleluia. Quantas vezes a igreja foi perseguida, humilhada, aleluia, tentaram destruir, rasgaram Bíblia, queimaram cristãos, e a igreja continua de pé, a igreja continua, aleluia, combatendo este mundo mau, pecaminoso. Por quê? Porque é conservada por Jesus Cristo, é guardada. Você é guardado, você é protegido pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Em seguida, Judas fala aqui de 3 coisas que o crente tem. Que 3 coisas são essas? Ele fala aqui, misericórdia, paz e amor, caridade. Aleluia. E depois ele diz aqui um desejo, que estas coisas que você recebeu de Deus sejam multiplicadas. O que é misericórdia? Misericórdia, irmão, é Deus não nos dar o que nós merecemos, porque nós como pecadores merecíamos o que? Castigo, merecíamos punição, e Deus nos deu a punição que merecíamos? Não, Ele nos deu graça, o favor que não merecíamos, Ele nos deu salvação. Então nós alcançamos de Deus misericórdia. Segundo, nós alcançamos de Deus o que? Paz. Essa paz que o mundo não entende, essa paz no coração, essa paz na alma, a paz com Deus. Nós conseguimos através de quê? Jesus. Jesus nos deu a paz que o mundo não pode nos dar. E terceiro, outra coisa que Deus nos deu, que nós temos, o amor de Deus. Este amor foi derramado em nosso coração. Nós não amávamos a Deus. Nós como pecadores, destituídos da glória de Deus, não tínhamos amor, não tínhamos reverência, não buscávamos a Deus. Mas quando aceitamos a Cristo, quando cremos nele, o Espírito Santo vem e derrama o amor de Deus em nosso coração. E hoje nós amamos e adoramos esse Deus, mesmo em meio à luta, à dificuldade, às tempestades da vida, em meio à pandemia, em meio à crise econômica, crise política, nós amamos a Deus. Aleluia. E Tiago diz assim, e que a misericórdia, a paz, o amor seja multiplicada. Aleluia, que Deus aumente mais ainda em nossas vidas, em nossos corações. Mas aí depois dele dar essa saudação, ele vai ao ponto do seu ensino aqui nesse texto, irmão. A preocupação de Judas aqui é uma preocupação que a igreja sempre teve em toda a sua história. Judas estava muito preocupado com a ascensão, com o aparecimento, com o surgimento de falsos mestres, falsos ensinadores, falsas doutrinas dentro da igreja, às vezes surgindo de dentro da igreja, às vezes surgindo de fora da igreja. E ele estava muito preocupado com isso. Você vê aqui no texto que ele estava pensando em levar para a igreja uma mensagem sobre a salvação, mas depois ele resolve falar sobre os falsos mestres, os falsos ensinamentos, os falsos doutores, porque os falsos ensinamentos podem causar um prejuízo espiritual muito grande na vida das pessoas e na igreja. É tanto que ele diz assim, versículo 3: amados,
procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum. Ele ia falar da salvação, ele tinha essa intenção. E quando se fala de heresia, quando você fala de falso ensinamento, tem um objetivo: guardar as pessoas para não caírem no erro e perderem a salvação. Porque heresias, falso ensinamento, levam à perdição, levam à condenação, levam as pessoas a fazerem coisas que não agradam a Deus. Então ele, preocupado com a salvação, ele viu a necessidade. Ele diz aqui, continuando: tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aí aqui, irmão, ele fala aqui para a igreja, para os irmãos, que existe uma necessidade da igreja se posicionar, da igreja tomar uma atitude, dos cristãos, que é crente, que quer ir morar no céu, aleluia, que crê em Deus, que crê na Bíblia, ter a sua convicção, ter a sua posição, e não se deixar levar por falsos ensinamentos, por heresias, por falsos apóstolos, falsos profetas, falsos mestres. E chama até para batalhar, quer dizer, para guerrear, para lutar. Aqui ele fala como um general, dando ordem para os soldados: soldados, temos que batalhar. A nossa fé está em jogo, a nossa crença está em jogo, as nossas doutrinas estão em jogo, então temos que lutar por elas. É claro que não era aqui com armas carnais, jamais, mas com as armas espirituais de quê? Da palavra, da pregação, com as armas espirituais de quê? Da oração, aleluia. Então ele convoca aqui os crentes para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Só que essa fé que ele está vendo aqui, irmão, não é a fé, creio em Deus, confio em Deus, acredito em Deus, não. É batalhar pela fé, ele está se referindo a batalhar pelos ensinamentos da palavra de Deus, porque a nossa fé é produzida, é fundamentada na Bíblia, na palavra de Deus. E nesses dias lá, já estava sendo confrontada a palavra de Deus sutilmente com falsos ensinamentos, e não é diferente dos dias de hoje. Nos dias de hoje existem muitos falsos ensinamentos, muitas pessoas que nem sabem o que é Bíblia, nunca nem leram a Bíblia, e querem distorcer a Bíblia, dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, é um livro que não tem mais vez nesses dias de hoje, que nós estamos no século 21, que tem coisas que não faz sentido. Porém, nós que cremos na Bíblia, cremos na palavra de Deus, sabemos que ela é inefável, que ela é infalível, que ela é inerrante, que ela, aleluia, é a verdade absoluta. Se existe uma verdade absoluta, chama-se a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, que são a base da nossa fé, é disto aqui que Judas está falando. Os ensinamentos de Jesus, que Jesus passou para os apóstolos, e que os apóstolos passaram para a igreja os ensinamentos. Então esses ensinamentos deveriam ser preservados, deveriam ser defendidos, deveriam ser cridos, aleluia, sustentados pelos cristãos. Glória a Deus. Aí depois aqui ele começa a falar o que aconteceu, quais são as características dos falsos mestres. Ele vai falar e vai fazer algumas comparações, o destino que vai acontecer com eles. Porque, meu irmão, com Deus não se brinca. Quem brinca com Deus vai colher consequência. Quem zomba de Deus vai colher os frutos do seu escárnio, da zombaria que fez de Deus. No versículo 4 ele diz assim: porque, aí ele aqui explica o porquê da necessidade da sua carta. Porque se introduziram alguns que,
já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Aí ele descreve aqui quem são essas pessoas: homens ímpios. Homens ímpios, quer dizer que não são crentes, são ímpios, não são servos de Deus, são pessoas que operam impiamente. Ou eles vieram de fora e se introduziram na igreja, ou eles surgiram de dentro da igreja, pessoas que estão na igreja, mas que nunca se converteram de verdade, aí se tornaram ímpios dentro da igreja. Então, homens ímpios, mas o que é que eles fazem? Ele diz aqui, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo menos duas coisas aqui Judas está dizendo que esses homens ímpios estavam causando na igreja. Primeiro, convertendo em dissolução a graça de Deus. O que é isso? Naquela época, irmãos, apareceu na igreja um ensinamento falso de que você era um pecador, você cometia todo tipo de pecado, mas você foi salvo pela graça. Então é a graça que te salva. Então não importa o que você continue praticando, não importa o que você continue fazendo, você é salvo pela graça, é um favor imerecido. O que importa, para uns diziam assim, o que importa é que Deus te salvou, o que importa é que você creu em Jesus, aceitou Jesus, foi batizado, pronto, já basta. E as pessoas queriam continuar pecando, queriam frequentar a igreja, mas queriam continuar na mesma vida de pecado. E tinha os mestres que apoiavam esse tipo de coisa. Aleluia. Mas tanto Judas aqui, como Paulo já tinha dito em Romanos capítulo 6, Paulo diz que se eu fui salvo pela graça, eu vou continuar pecando? De maneira nenhuma. Se eu fui salvo do pecado, liberto do pecado, eu vou continuar na vida de pecado? Não. Então, meus amados, aqui ele estava combatendo este falso ensinamento de que a graça salva, mas não traz transformação. Ao contrário, a graça salva, mas traz transformação, mudança de vida, mudança de hábito, mudança de atitude. Outro ensinamento falso é que eles negavam a Deus, eles negavam a autoridade de Jesus Cristo, negavam o nome de Jesus, negavam que Jesus era o Filho de Deus, negavam que Jesus era o Senhor. Aleluia. As pessoas, eles não queriam obedecer a Jesus, então eles negavam a autoridade de Jesus. Isso é inadmissível. Se nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele também passou a ser o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, Ele tem autoridade sobre a nossa vida. Aleluia. Mas vejam bem, os dois erros aqui dos falsos mestres daquela época: a dissolução da graça e a rebeldia contra a autoridade de Cristo. Aí Tiago, meus amados, Judas, ele vai dar aqui os exemplos do Antigo Testamento, porque tudo que está escrito na Bíblia, para o nosso ensinamento está escrito. Aí ele vai citar aqui primeiramente 3 exemplos do Antigo Testamento de que não se pode zombar de Deus, não se pode dissuadir a graça de Deus. Qual é o primeiro exemplo aqui, no versículo de número 5? Mas quero lembrar-vos, como a quem já antes uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram nele. Todo mundo conhece esta história, o mundo inteiro conhece. Já tem até uma novela aí que fala, né? Os 10 Mandamentos é o nome da novela, que está sendo assistida em vários países do mundo. Aquele filme dos 10 Mandamentos também, Moisés. Todo mundo conhece que Deus tirou o povo do Egito, tirou da escravidão, aleluia, com mão forte, poderosa, libertou. Eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus levou eles para o deserto, mas ali no deserto, os que duvidaram, que não creram, que não perseveraram na fé, pereceram, morreram, foram punidos. Passaram 40 anos no deserto e foram punidos. Houve punição de Deus. Por quê? Porque não creram na promessa de Deus, não permaneceram na fé.
Aí vemos aqui no versículo 6 outro exemplo. Esse exemplo aqui é uma revelação divina. E aos anjos que não guardaram o seu principado, não guardaram a sua posição, não guardaram a sua posição diante de Deus, mas deixaram a sua própria habitação, ou seja, anjos que se rebelaram, Deus reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Quer dizer, existem anjos que se rebelaram contra Deus, assim como Satanás e outros milhares de anjos que estão reservados para o dia do juízo, estão na escuridão das trevas. Aleluia. Então você vê bem que nem os anjos que se rebelaram contra o seu Criador não tiveram vez diante de Deus, sofreram e sofrerão a punição da desobediência e da rebelião. Outro exemplo que ele cita, versículo número 7, ele cita aqui o exemplo de Sodoma e Gomorra. E assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Todo mundo conhece essa história, mas a punição que Deus deu a Sodoma e a Gomorra, aquelas cidades. Por quê? Porque aquelas cidades entraram em desobediência e rebelião contra Deus, e a dissolução, a pecaminosidade daquela cidade estava tão grande, estava tão terrível, que chegaram até a prostituição. A prostituição era algo assim institucionalizado, era algo normal, corriqueiro. E não só a prostituição, mas também o homossexualismo naquela cidade era algo comum, era algo normal. Você vê que até quando os anjos foram naquela cidade, na casa de Ló, se hospedaram na casa de Ló, os homens da cidade queriam que Ló botasse os anjos para fora, pois queriam ter relações com os anjos, porque os anjos estavam ali em forma humana, em forma de homem. Tamanha era a promiscuidade daquela cidade, tamanho era o homossexualismo naquela cidade. E o que foi que Deus fez? Deus puniu aquela cidade, porque Deus não criou o homem para viver na prostituição, nem no homossexualismo. Deus criou o homem para ser homem, a mulher para ser mulher, e Deus criou a mulher para o homem para a mulher. Aleluia. E continuando aqui, aí foi posto por exemplo, e houve a punição de Deus. Fogo caiu do céu sobre aquela cidade. Versículo de número 8. E contudo também, aí Judas continua explicando aqui sobre as atitudes, quem são essas pessoas, quem são esses falsos mestres. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. Ou seja, os falsos mestres, além de ensinarem que as pessoas podem pecar, vivem pecando, e tem mais, eles rejeitam as autoridades que Deus constituiu. Naquela época ali, quem era a autoridade na igreja? Tiago, era Judas. Paulo já tinha morrido, Pedro também já tinha sido morto, mas tinham pastores na igreja, tinha autoridade na igreja, eles rejeitavam a autoridade dos pastores. João ainda era vivo, João também combateu esse tipo de pessoas, aleluia, esse tipo de prática. Mas aí ele cita aqui um outro exemplo de uma pessoa, de um ser que, mesmo tendo autoridade, não usurpava da sua autoridade. Veja bem aqui o exemplo do arcanjo Miguel. O arcanjo, que quer dizer anjo principal, anjo príncipe. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés,
não ousou pronunciar juízo de maldição contra o diabo, contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Olha, Miguel, aqui é uma revelação divina, né? Porque nós não vemos no texto sagrado como foi que isso aconteceu, mas ninguém até hoje não sabe onde o corpo de Moisés foi enterrado. Mas a Bíblia deixa claro que quando o corpo de Moisés foi enterrado, Miguel foi e escondeu o corpo de Moisés, porque o diabo queria usar o corpo de Moisés. Provavelmente o diabo ia fazer com que as pessoas idolatrassem o corpo de Moisés. Imagine a peregrinação que não haveria para o local onde foi enterrado o corpo de Moisés, onde está o corpo de Moisés. Era um plano do diabo, mas Deus não permitiu. Deus mandou o arcanjo Miguel. Só que Miguel, ele não usou de autoridade contra o diabo. Ele disse: o Senhor te repreenda. Ele jogou para Deus, ou seja, Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. É o Senhor quem vai te repreender, Satanás. É o Senhor que te repreenda, diabo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 10: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, porque não conhecem por revelação divina. Até porque os falsos mestres, eles se acham autossuficientes, eles se acham inteligentes. Geralmente eles chegam na igreja dizendo assim: eu trago para a igreja uma nova revelação, uma nova direção, uma nova unção, um novo poder, uma nova indicação. Ele chega com uma coisa nova, mas uma coisa natural da mente humana, e não revelação divina, e não coisa nova de Deus. Mas Judas diz aqui que eles, como animais irracionais, se corrompem. Ao invés de usarem a sabedoria, a inteligência humana e buscarem mais o conhecimento de Deus, eles querem distorcer as palavras de Deus. Aí não dá, irmão. O homem não pode distorcer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus, ela se cumpre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, meus amados, Judas começa a dizer o que vai acontecer com esses homens. Aqui no versículo 11, ele começa dizendo assim: olha, preste atenção, por favor, meu irmão, minha irmã, preste atenção, porque qualquer um de nós pode vir a ser enganado por um falso mestre, um falso pastor, um falso apóstolo, um falso profeta. Aleluia. Mas para que a gente não seja enganado, nós precisamos estudar as Sagradas Escrituras. Mas olha o que é que vai acontecer com eles. E cuidado, que às vezes você pode estar na igreja e achar que tem novas revelações, novas coisas de Deus, e achar que tem uma iluminação especial, e você cair no erro desses homens também. Porque quando você vai além das Escrituras, além da Bíblia, é um perigo. É um perigo. Veja bem, versículo 11, Judas diz assim: ai deles. Ai, essa palavra de ai, você já está vendo, é uma palavra de juízo, é uma palavra de condenação. Ai deles, porque Deus vai agir, Deus vai fazer alguma coisa. Deus fez no passado, Deus vai fazer no presente também. Ai deles, por quê? Aí ele aqui cita mais 3 exemplos do Antigo Testamento, para que a gente veja que o ser humano é passível de erro. Ele já tinha citado 3 erros: o erro do povo de Israel que não creu, o erro dos anjos que se rebelaram, e o erro de Sodoma e Gomorra que se corromperam. Aí aqui tem mais 3 exemplos: o exemplo de Caim, o exemplo de Balaão e o exemplo de Coré. Ali nós vimos 3 exemplos coletivos. Agora aqui nós vamos ver 3 exemplos individuais. Primeiro, de Caim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Caim, meu irmão, ele queria adorar a Deus do jeito dele.
Ele não queria adorar a Deus do jeito que Deus determinou. Você lembra que quando o homem pecou, Deus não houve o primeiro sacrifício de animal, e Abel entendeu que o culto tinha que ser daquele jeito, com sacrifício. Mas já Caim, ele quis fazer do jeito dele, da maneira dele, e da maneira dele não agradou a Deus. Preste atenção, você pode estar querendo adorar a Deus do teu jeito, da tua maneira, e o teu jeito, da tua maneira não quer dizer que vai agradar a Deus, não. Aleluia. A maneira de Caim não agradou a Deus, a maneira de Abel, Deus se agradou. Só que Caim, aí veio um abismo gerando outro abismo. Caim teve inveja do seu irmão, mas Deus fala com Caim, porque a inveja gerou em Caim um ódio, um ressentimento, uma amargura, um rancor contra o seu próprio irmão. Mas Deus fala com Caim: o que é isso? O que está acontecendo contigo? Por que esse rancor? Por que essa amargura? Deus diz: o pecado jaz à porta. Deus ainda fala com Caim, mas a maneira que Caim queria adorar a Deus, que não agradou, causou, depois veio a inveja, depois a inveja e o ódio, e depois o ódio. Caim quis fazer justiça da sua maneira, com as suas próprias mãos. Não vou resolver esse problema, eu vou resolver. E foi lá e tirou a vida do seu irmão, seu próprio irmão, derramou o sangue do seu irmão. A primeira pessoa foi assassinada, foi morta. Então ele vai, tira a vida, ele mata, ele comete homicídio, assassinato contra seu próprio irmão. A maldade do homem começando a crescer ali no coração. Mas houve a punição, Caim foi punido, e será ainda no juízo final. É o caminho de Caim, é o caminho errado, é o caminho perigoso. Outro exemplo: e foram levados pelos engano de Balaão. Quem foi Balaão, irmãos? Balaão foi o homem que vendeu a sua consciência. Foi um homem que, por ganância, por amor ao dinheiro, por amor à prata, por amor ao lucro, por amor à posição, ele vendeu a sua consciência, vendeu o seu ministério. Ele induziu o povo de Israel a pecar por ganância. E olha, se a ganância, o amor ao dinheiro, não é ainda hoje um dos grandes males da humanidade atual. A falta de amor, o amor ao dinheiro. Outro exemplo de Coré. Quem foi Coré? Coré era um levita. Ele tinha uma função sacerdotal, mas a função dele não era a mesma de Moisés. Moisés era o líder, Moisés era o sacerdote principal, Moisés e Arão. E Coré não. Mas Coré queria mais, queria posição, queria status, queria a posição de Moisés. E então ele se rebela contra Moisés e induz outras pessoas a se rebelarem contra a autoridade constituída por Deus. E todos nós sabemos qual foi a punição de Deus. O próprio Deus puniu Coré, a sua família e os que estavam com ele. Os pecados desses homens aqui, qual eram? Nós vemos aqui Caim: inveja, ódio, homicídio, falsa adoração. Balaão: ganância, cobiça. Coré: rebelião. Cuidado com essas coisas, meus amados e queridos irmãos, servos de Deus que vão morar no céu. Cuidado com essas atitudes. Às vezes você pode pensar que está certo, você pode pensar que está correto, você pode pensar, aleluia, alguém pode te induzir por esses caminhos. Cuidado, esteja atento, esteja alerta. Aleluia. Aí Judas, amados, ele fala aqui, versículo de número 12. Ele dá aqui ele faz aqui umas figuras. Ele expressa figurativamente aqui quem são, o que essas pessoas verdadeiramente são para a igreja.
Para a igreja local, às vezes pensa que eles são uma bênção, uma maravilha, né? Mas na verdade o que eles são? Aí João aqui, o Judas, desmascara os falsos mestres. Que ele começa dizendo assim: eles são manchas nas vossas festas de caridade. Eles participam das festas da igreja, se misturam no meio do povo, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmo sem temor. Mas quem são? Aí ele dá aqui um exemplo, figurativamente: são nuvens sem água. Você sabe que é uma nuvem sem água? Você sabe que aqui no estado do Ceará a gente precisa de muita chuva. Aí o agricultor está ali, né? Aí ele olha assim para o tempo, aí lá vem uma nuvem. Ou coisa boa, uma nuvem, vai chover. Aí aquela nuvem vem se aproximando, mas de repente o vento vai e tira. Não sei se você já viu que às vezes uma nuvem está negra ali. Aí quando a nuvem se aproxima, de repente dá um vento. Nuvem sem água. É uma nuvem que causa o que? Uma falsa esperança. A pessoa tem esperança, vai dar certo. E é isso que um falso mestre gosta de fazer, viu? Ele gosta de dar uma falsa esperança para as pessoas. Ele diz para as pessoas: vai dar tudo certo, quando às vezes não vai dar. Às vezes Deus está dizendo que não vai dar. Às vezes Deus está mostrando que do jeito que está, se continuar não vai dar certo. Mas o falso mestre, ele nunca gosta de contrariar as pessoas, não. Olha, vai dar certo, viu? Pode continuar assim. Olha, Deus está no negócio. Às vezes Deus não está. Quando o negócio é desobediência a Deus, Deus não está no negócio. Mas o falso mestre, ele quer agradar a pessoa. Ele quer satisfazer os desejos até ímpios das pessoas. Ele causa uma falsa esperança. Mas depois da falsa esperança vem mais consequências. São nuvens sem águas levadas pelo vento de uma a outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Uma árvore infrutífera, uma árvore sem raiz, uma árvore que não produz fruto. Como é triste, irmão. Chega o tempo de colher frutos, você vai naquela árvore e nada. Não, uma vez Jesus foi a uma figueira, e Jesus procurou aquela figueira. Ela estava frondosa, estava cheia de folhas, parecia que tinha fruto. E Jesus procurou fruto naquela figueira e nada, não tem fruto. Isso é frustrante. Outra coisa, outro exemplo que aqui Judas dá, outra ilustração, outro exemplo: eles são ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Ondas impetuosas do mar, o que é que elas causam, meu irmão? As ondas impetuosas do mar, elas causam o que? Destruição. Elas trazem sujeira. Elas acabam com tudo. Você já viu o que causa um tsunami? Quando um tsunami vem, ele não traz nada de bom. Ele deixa um rastro de destruição na praia aonde ele atinge. E às vezes ele traz imundície lá do mar, sujeira do mar, e deixa tudo ali na praia. Assim são os falsos mestres. Que mais? Estrelas errantes, para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Ou seja, uma estrela que não indica caminho nenhum. Você sabe que os navegadores, há uns tempos atrás, quando não existia bússola, à noite a única orientação dos navios, das naus, dos barcos, das embarcações, eram as estrelas. Mas uma estrela errante, uma estrela perdida no meio da escuridão, não indicava caminho nenhum. Eles se orientavam pelas constelações. Eles olhavam para o Cruzeiro do Sul. Está ali, o caminho do sul é aquele ali. Eles conheciam as constelações. Mas os falsos mestres, como estrela errante, ele não leva você para canto nenhum. Ao contrário, leva para a perdição, para a escuridão, para longe de Deus.
Versículo de número 14. E destes, olha, irmãos, aqui é uma coisa importante, porque esse negócio de falso mestre, pessoas que não querem obedecer a Deus, não é coisa nova, é coisa antiga, viu? Não é coisa da agora, não. Porque diz assim, ó, e destes profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, olha, Enoque já profetizou sobre falsos mestres. Com certeza Enoque teve embates com as pessoas da sua geração, porque Enoque era um homem que andava com Deus, e a geração de Enoque começou a se corromper, começou a se distanciar de Deus. É tanto que pouco tempo depois veio o dilúvio e levou todas as gerações posteriores. Mas Enoque, como era um homem de Deus, andava com Deus, com certeza ele resistiu a homens ímpios e profetizou o destino dos homens ímpios. Ele disse que os homens ímpios estão destinados ao juízo, e esse juízo vem do próprio Senhor Jesus, quando ele diz assim: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre todos os ímpios por todas as suas ações de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Você vê que até hoje os ímpios falam contra Deus, contra Jesus, contra a Bíblia, contra a igreja, mas Jesus está vendo, e Jesus virá tomar providência, meus amados. O dia do Senhor está chegando, o dia do Senhor virá e trará castigo para todos os ímpios. E estes, aí continua aqui Judas explicando que eles são: estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Judas deixou bem claro quem são os falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, e a igreja, o cristão, o crente tem que estar atento, irmão, tem que estar atento. Agora, a partir daqui, versículo 17, Judas vai dizer o que nós devemos fazer. Ele diz assim: mas, aí tem um mas, ó, mas vós, amados, em primeiro lugar, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que é isso aqui, irmão? Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Mas você que é crente, você que quer ir morar no céu, leia a Bíblia, creia na Bíblia, pregue a Bíblia, leia as Escrituras. Podem aí o mundo dizer o que quiser dizer, o mundo é arrogante, o mundo é mau, o mundo já é no maligno. Crente, leia a palavra de Deus, leia os escritos, o Evangelho, leia as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, João, Judas, leia, firme a sua fé nessa palavra. Essa palavra é a verdade. O mundo está distorcendo todos os ensinamentos de Deus, mas você tem uma direção, você tem uma luz, você tem a Bíblia. Nunca na história da humanidade se teve tanta Bíblia, irmãos. Existiam tempos, os primeiros cristãos, eles nem tinham a Bíblia em suas mãos completa como nós temos. Eles tinham pedaços das Escrituras, eles tinham a Bíblia apenas na mente e no coração. E você tem Bíblia na sua mão, tem Bíblia no celular, tem Bíblia no computador. Mas se você tiver uma Bíblia, 2, 3, 10, se não crer, se não ler, não vai adiantar de nada. Você tem que ler, você tem que inculcar essas palavras na tua mente e no teu coração. E essa palavra é a verdade.
É a verdade. Se existe uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. Crente tem que defender essa verdade, tem que defender essa palavra com unhas e dentes. O incrédulo não crê, deixa ele sem crer, azar dele. Mas você que é crente tem que ler, tem que crer, tem que pregar, e tem mais, tem que viver. Porque se a gente prega e não vive, a gente cai em descrédito. Tem que viver. Não estou dizendo que você tem que ser perfeito, não, porque perfeito só Jesus. Mas você tem que se esforçar, tem que fazer a sua parte, tem que dar um exemplo que você é crente, é cristão. Eu sou crente. Não precisa você estar dizendo que é crente, não. Quando você começa a obedecer a Bíblia, as pessoas vão ver que você é crente. Eles vão ver. Diante às vezes de algumas ações, atitudes, a pessoa diz: "Não, tu é crente, né? Só podia ser." Amém, glória a Deus, você é crente. Outra coisa, versículo 18: os quais nos diziam que, fala se referindo aos apóstolos, às escrituras, os quais nos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Irmão, então isso não é coisa nova. A igreja já estava avisada dessas coisas que iam acontecer nos últimos dias. Só que ele diz aqui que essas pessoas, os falsos profetas, os falsos mestres, quem são eles? Eles são, primeiro, os que causam divisão na igreja. A igreja às vezes está uma bênção, está uma maravilha, cheia do poder de Deus. Aí vem um falso mestre, um falso ensinamento e divide a igreja, divide os irmãos, começa a ensinar. Olha, o pastor às vezes ensina uma coisa, mas o outro lá, o falso mestre, não é assim não, ele está errado, está enganado. Começa a distorcer a palavra do pastor, começa a distorcer a Bíblia. E tem gente que pensa que está certo, causam divisão, são sensuais, causam sensualidade. Por quê? Porque libera o povo para pecar. Não tem problema não, isso aí é no passado, agora é outro tempo, agora é século 21, agora pode tudo. Mas existe uma diferença, irmãos, do não pode para o pode não. Porque às vezes o ímpio diz assim: o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas o crente na verdade ele pode não. Porque quem não pode é o ímpio. O ímpio ele não pode, ele não consegue deixar de pecar, ele não pode deixar de beber, ele não pode deixar de fumar, porque ele não consegue. Mas o crente ele consegue. O crente ele pode viver sem beber, pode viver sem fumar, pode viver sem se prostituir. Mas ele não pode, mas não deve. Ele sabe que não deve. Não é porque Deus vai restringir, vai cair um fogo na hora que a pessoa pecar, não. Mas na hora que peca, se afasta de Deus. Então o crente não peca, porque ele é livre do pecado. A graça de Deus, ela nos liberta do pecado. Ela não nos dá liberdade para pecar, irmão. Nós temos que entender isso. Sensualidade, são sensuais. Outro detalhe: eles não têm o Espírito Santo. Por que eles fazem essas coisas? Porque o Espírito Santo não está neles, os falsos mestres. Versículo de número 20: mas vós, amados, aqui os mais de novo. Mas vós, amados, em primeiro lugar, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Primeira coisa que devemos fazer é edificar-nos a nós mesmos na santíssima fé, nos fortalecer na fé, irmão, nos fortalecer na palavra, na oração, buscando a Deus, na dependência do Espírito Santo de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que quem está no Espírito, ande no Espírito também. Aleluia. Outra coisa que nós devemos fazer: conservai a vós mesmos na caridade, ou seja, no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo
para a vida eterna. Ou seja, tenha cuidado da sua própria vida. Meu irmão, tenha cuidado da sua própria alma. Tenha cuidado da sua própria salvação. Não ponha a sua salvação em risco por nada nem por ninguém. Mas antes, busque mais o amor de Deus, mais a presença de Deus. Busque mais a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Outra coisa que a igreja deve fazer é evangelizar, é se comprometer com o evangelismo. Aleluia. Porque diz assim lá no versículo 22: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Às vezes o irmão está com uma bênção na igreja, aí vem um falso profeta, aí diz assim: olha, vem para cá, para a minha igreja. Na minha igreja aqui, tu pode fazer o que tu quiser, aqui nada é proibido. Na minha igreja aqui, Jesus vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar riqueza. Aí o irmão estava na igreja que o pastor só diz assim: olha, irmão, aceite Jesus, Jesus vai te dar a vida eterna, Jesus vai te dar a salvação, Jesus vai te libertar do teu pecado. Aí o irmão ficou na dúvida: e aí, será que eu quero só a vida eterna? Eu quero uma vida aqui abençoada nesse mundo, sem restrição de nada. O irmão fica assim meio duvidoso, meio para lá, meio para cá. Aí alguém tem que chegar para ele: meu irmão, olhe para Jesus, olhe para a salvação, priorize as coisas de Deus. O irmão fica duvidoso, tenha piedade do irmão que está ali meio duvidoso. Aleluia. A piedade de alguns que estão duvidosos, porque o irmão que escuta o falso profeta, ele acaba ficando com a mente embaraçada. E alguém da igreja tem que chegar para esse irmão e dizer, esclarecer para ele, ajudá-lo a voltar para o fortalecimento da fé. Versículo 23 diz assim: salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Salvar, irmão, como uma pessoa esteja no fogo, sabe? Você vai passando em frente de uma casa, você vê a casa pegando fogo, você com pessoas lá dentro gritando: me ajuda, me socorre, me tira daqui, e você simplesmente passa, nem olha, nem ajuda, nem pede socorro. Claro que ninguém vai fazer isso, mas é mais ou menos isso aqui que Judas está dizendo. Se você vê alguém ali que está caminhando para o fogo, que o fogo está tomando de conta dele, tente salvar, tente ajudar. Ele está dizendo assim que o irmão que está indo para o caminho do erro, do engano, ele está caminhando para o fogo, e nós temos que ajudar esse irmão, e isso com cuidado. Veja que ele diz que tem que ter cuidado, para que não seja também contaminado, para que não caia também no erro, para que não morra queimado também. Por último, Judas diz aqui que nós temos que ter um compromisso com Jesus Cristo. Nosso compromisso com Deus, irmão, deve estar acima de tudo, acima de todas as coisas, acima de todas as questões da nossa vida. Você que é crente, você que é cristão, tenha um compromisso com Deus da tua salvação. Veja o que é que ele diz aqui, ora, versículo 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Versículo 25: ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para sempre. Amém. Você vê que quando Judas termina aqui a sua narrativa, depois que ele expõe aqui os falsos mestres, ele leva aqui, chama toda a atenção, toda a nossa atenção para Jesus, que nós devemos adorar Jesus, amá-lo, defendê-lo. Glória, não que ele precise defender, que nós defendemos a nossa fé quando nós defendemos o nome de Jesus. E ele diz aqui que Jesus é a majestade suprema, é aquele que tem todo o domínio nos céus e na terra. Nós devemos continuar crendo nele como o único Deus, não há outro Deus, só ele, só o Deus Pai, Filho, Espírito Santo. Há um só Deus, um só Salvador, a salvação só vem dele. Continue adorando a Jesus, meu irmão.
Continua firme nessa fé. Continua glorificando a Deus, a único Deus eterno, supremo, Criador. Amém. Glória a Deus. Adore a Deus nessa noite. Exalte a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Você pode adorar a Deus nessa noite? Você pode exaltá-lo? Como está aí a tua fé? Como está a tua convicção nesses dias de pandemia? Nesses dias de desespero? Será que você está meio para lá, meio para cá, meio se embaraçando? Você está ouvindo aí muita internet, muita rede social, muitas palavras diferentes. Firme a tua fé no Senhor, na palavra de Deus, em Cristo Jesus. vai enchendo os seus corações da tua presença maravilhosa. Tira, meu Deus, todo pensamento contrário, todo pensamento contrário à tua palavra. Tira, meu Deus, da mente e do coração todo falso ensinamento. Meu Deus, toda dúvida, tira a dúvida, o medo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, anima e fortalece,
na tua presença. Abençoa meus irmãos, Pai, que estão nos ouvindo agora, que estão nos acompanhando agora. Aleluia. Dá uma bênção especial a cada um, em nome de Jesus, em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus, amém. Graças a Deus, aleluia. Glória ao nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Queridos, quero nos avisar que sexta-feira temos novamente online, Hoje não foi possível transmitir pelo YouTube, Nós transmitimos via Facebook e Instagram, mas sexta-feira estamos aqui novamente transmitindo. Sexta-feira é o culto da vitória e domingo culto evangelístico, culto de louvor, adoração a Deus, e o culto evangelístico também online, ao vivo. Agradecemos a Deus, agradecemos aos irmãos que aqui estão conosco, que Deus abençoe cada um, e a você, meu irmão, minha irmã, que esteve conosco neste culto. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal, desta praga que está no mundo, que Deus te livre dos falsos ensinamentos, dos falsos mestres, e que Deus te enche de glória e de poder em nome de Jesus. Vamos orar encerrando o trabalho do Senhor nessa noite, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai Celestial, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por mais um culto, por mais uma noite que estivemos aqui na Tua casa, Pai. Por mais uma noite que os irmãos estiveram, Senhor, conosco, nos acompanhando, que podemos transmitir, meu Pai. Aleluia. E te pedimos que o Senhor nos dê o restante da semana abençoado. Abençoa o culto da vitória, abençoa o culto evangelístico, abençoa nossos irmãos, Pai. Nos ajuda, Pai, nossa nação brasileira. Toma, meu Deus, as autoridades em Tuas mãos. Dá sabedoria a esses homens. Dá a eles, meu Pai, dignidade e honra para fazerem a coisa certa. Repreende, meu Pai, esta pandemia, este coronavírus. Vai repreendendo, meu Deus. Vai repreendendo este mal, meu Pai, que está assolando a humanidade. E vai guardando os Teus céus, a Tua igreja. Protege e guarda a Tua igreja, Senhor. Prepara a Tua igreja para o dia da Tua vinda, para o Teu retorno. Abençoa nossos irmãos, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.